Olá pessoal, hoje é a nossa segunda aula sobre função. A aula passada nós vimos função constante e hoje vamos ver a função linear. Vamos para aqui? Então, função linear, definição. Denomina-se função linear a toda função f de RR definida por f de x igual a ax ou y igual a x, onde o a pertence aos reais com asterisco, que nós já estudamos esse subconjunto dos reais quando vimos conjuntos numéricos, que são os reais sem o zero, não é? Ou seja, isto é, o a não pode ser zero. Por que será que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, a função vai ficar y igual a zero e não vai ser uma função constante, que foi o assunto da nossa última aula, certo? Exemplos de funções lineares. F de x igual a 2x, y igual a menos 3x, g de x igual a 1 meio de x, p de t, desculpe aqui, p de t igual a menos 1 meio de t, e assim por diante, certo? Continuando sempre aquela mesma logística toda vez que nós vamos trabalhar com funções. Definição, exemplo, domínio, imagem, gráficos e pelo menos uma aplicação, né? Domínio, todos os reais, né? Qualquer valor de x que eu colocar aqui, eu posso achar o valor numérico da função. Imagem, os reais. Agora vamos para o gráfico. Bom, o gráfico de uma função linear é sempre uma reta que passa pela origem. Vamos escrever isso? O gráfico de uma função linear é sempre uma reta que passa pela origem. Outra coisa importante que a gente precisa saber sobre o gráfico de uma função linear. Se esse A, o A aqui, não é? A gente tem aqui, Y é igual a AX. Se o A for positivo, implica que a função f é crescente. E se o A é negativo, implica que f é decrescente. Bom, vamos ver um exemplozinho. Pronto, continuando, vamos ver um exemplo de gráfico da função linear. Vamos pegar nosso primeiro exemplo ali. F de x igual a 2x, ou, não é? A gente também já viu que pode a gente fazer y igual a 2x. Bom, vamos fazer pela famosa tabelinha de valores. Quando nós formos estudar a próxima função, que é função afim ou do primeiro grau, eu vou dar uma dicasinha de como construir o gráfico sem precisar fazer a tabela completa, ok? Olha só, então eu vou fazer uma tabelinha de valores. Chego aqui, ó, dou valores a x e acho y. Quando o número ele está aqui à frente de uma letra, de uma variável, né, é porque ele está multiplicando. Então aqui, se x for 0, 2 vezes 0 é 0. Se o x for 1, 2 vezes 1, 2. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vamos ver se com esses 3 pontinhos dá pra gente fazer o gráfico. Vamos lá. Então, passamos aqui, plano cartesiano. Então, vamos marcar o ponto. Nós já sabemos que o gráfico da função linear é sempre uma reta que passa pela origem. De fato, ó, o ponto aqui, ó, 0, 0. Então, o primeiro ponto aqui vai ser o ponto x0, y0. Depois vem o ponto x1, y2. É x, x1, y2, 2, x1, y2. E o ponto x menos 1, y menos 2. X menos 1, y menos 2. 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2. 2 × 1 = 2
Então, observem, ó, que os 3 pontos estão alinhados, ó. Então, aqui eu venho. Então, essa reta aqui é a função y igual a 2x. Então, aqui, ó. E, de fato, observe que ela sempre passa pela origem, tá vendo? Outra coisa, nessa minha função aqui, ó, o meu a é o 2, né? A gente viu aqui que o a é 2 lá na definição. Então, se o a é 2, já implica que a função f é crescente. Bom, isso é uma maneira da gente saber, algebricamente. A outra maneira, apenas vendo o desenho da função, como é que eu sei se a função é crescente ou não? Eu pego um lápis, uma caneta, qualquer coisa aí, fico passeando, caminhando em cima do gráfico da função, da minha esquerda para a direita do eixo x. Então, eu vou passear, ó, daqui para lá. Então, se eu passear e estiver subindo, é porque a função é crescente. Essa é uma maneira que a gente conhece quando a gente não conhece a lei da função. Nesse caso, a gente já conhecia, certo? Bom, e assim a gente faz todos os gráficos da função linear. Vamos dar, para encerrar, vamos dar um exemplozinho no cotidiano, né? No caso, seria o item 6. Item 6. Aplicação. Aplicações. Vamos só comentar. Vamos comentar algumas aplicações no cotidiano. Por exemplo, quem tem carro, quem tem moto, quer botar gasolina no carro, né? Então, hoje o preço da gasolina está em média R$ 4,80, vamos supor, né? Então, qual é o valor que eu vou pagar no meu abastecimento? Depende da quantidade de litros de gasolina que eu vou colocar. Então, se eu tiver uma função, no caso, né? Exemplo 1. Se eu tiver uma função onde x é o número de litros de gasolina, né? Então, a minha função f de x é 4,80x. Se eu for, por exemplo, abastecer, pedir para colocar no carro 10 litros de gasolina, vai ser 4,80 vezes 10, que no caso vai dar R$ 48. Não é isso? Isso é um exemplo comum que a gente vê no cotidiano. Um outro exemplo que a gente poderia, vou só comentar. Um outro exemplo. A conta de energia que a gente paga. A nossa conta de energia depende da quantidade de quilowatts que você gasta no total no mês na sua casa, não é isso? E outros exemplos que a gente tem no cotidiano, ok? Beijo para vocês e abraço do Sol de Longe.